A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero glorificar ao Senhor por mais esta grande oportunidade que Ele me dá de mais uma vez falar um pouco do seu amor, da sua palavra, queridos. Porque é a sua palavra que nos dá vida, é a sua palavra que nos fortalece, é a sua palavra que nos reveste, é a sua palavra que aumenta a nossa fé, amém? E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Meu nome é Evangelista Adewilson, eu congrego no Ministério IB Paz, Igreja Batista da Paz, aqui em Carapicuíba. Eu convido a você a ouvir essa mensagem, que você possa sentir no coração o desejo de ouvir outras mensagens. E o Senhor Deus tem me dado uma página, a página no YouTube @Adewilson Amorim ou ev.adewilson Amorim. Amém? Vamos lá, queridos. Mateus 21, versículo 1 ao 11 está escrito assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O rei diz às filhas de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém? Amado e querido Deus, diante da tua presença eu quero te glorificar, te exaltar, te bendizer na beleza da tua santidade e te agradecer por essa grande oportunidade. Senhor, usa a minha vida para falar com o teu povo e que o Senhor Deus possa iluminar a mente e o coração e que todos possam ser impactados com a mensagem no nome de Jesus. Meus irmãos, iremos falar a respeito de uma palavra conhecida, mais profunda, que está escrita em Mateus 21, do versículo 1 ao 11, a entrada triunfal de Jerusalém. Jesus, ele entra de uma forma tremenda. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está escrita em Mateus 21, do 1 ao 11, Jesus, ele morava na Galileia, né, e vem a Jerusalém para celebrar a Páscoa, ou o Pessah. Isso aconteceu uma semana antes, indo a caminho, passando por Jericó, depois se hospedando em Betânia, provavelmente na casa de Marta e Maria, né? E o seu irmão, louvado seja Deus, do outro lado do Monte das Oliveiras, até chegar em Betsaida, ou Betesda, que é o caminho à Porta das Ovelhas. Uma semana antes da Páscoa, segundo os ritos tradicionais, é celebrado o evento Domingos de Ramos, ou seja, uma semana antes da Páscoa é celebrado Domingos de Ramos. Em Levítico, no capítulo 23, 41 a 43, deixa claro que está mencionando uma festa que é tradicional, que é a festa das cabanas. Se nós observarmos lá atrás, na lei, vai nos mostrar as festas. E essa festa das cabanas, ela coincide de ser próxima à Páscoa uma semana antes. Então eles tinham por costume
fazer isso, se sacrificar, né, jejuar uma semana, ficar em cabanas, né, e para que quando chegasse a Páscoa pudesse estar santificado e oferecer o seu sacrifício ao Senhor. O Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, não é uma festa estabelecida na lei mosaica, na antiga aliança. Entretanto, o uso de ramos de palmeiras como símbolos de alegria e vitória tem raízes em celebrações bíblicas anteriores. Então, este acontecimento está a uma semana do evento mais importante da história da humanidade. Observa. Há 2000 anos, todos os dias dessa semana foram marcados por eventos já profetizados que marcaram o caminho para o cumprimento da missão de Jesus Cristo na Terra. Ou seja, esta semana, antes a Páscoa, todos os dias daquela semana foi muito importante e ficou marcado na história. Por isso teremos agora algo novo todos os dias. Vamos olhar os eventos de cada dia dessa semana. Considerar o impacto deles em nossa vida hoje. Uma semana anterior à sua morte. O Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrou em Jerusalém para celebrar a festa judaica da Páscoa daquele ano. Não foi como uma outra qualquer, ou seja, aquela foi diferente. Foi a última que ele participou, mas foi a única. Igual não houve. Quero aqui abrir um parênteses. Os irmãos lembram que antes desses acontecimentos, Cristo alerta os seus discípulos que ele iria a Jerusalém e seria preso pelos escribas, fariseus, ou seja, pelos líderes da época, e ser entregue aos gentios para ser julgados e condenados. Mateus 16, 21 ao 23 fala isso. A entrada triunfal de Nosso Senhor e Salvador na Cidade Santa foi um ato que cumpriu as profecias preditas pelos profetas da Antiga Aliança centena e até mesmo milhares de anos atrás. Amém? Então era algo que estava predito para aquele momento, queridos. A porta é original do século V e foi usada até 1541, quando o sultão Solimão o Magnífico mandou fechá-la. Não está aberta o portão dourado ou a porta de misericórdia de Jerusalém. Permanece fechado desde 1541, quando o sultão otomano Solimão o Magnífico selou, e tradições judaicas e cristãs os afirmam que ele, ou seja, o portão só será aberto quando o Messias chegar. Ou seja, nós vamos aprender que Jesus ele passa por esta porta. Nós vamos aprender. E quando ele entra, que nem o texto mostrou, que nós lemos, quando ele entra, muitos não aceitaram aquela entrada dele como entrada triunfal, como ele sendo rei e sendo aclamado pelo povo. Então muitos acharam ruim e fizeram isso, fecharam aquela porta para que outros não fizessem o mesmo. Há relatos de reaberturas, há relatos de tentativas de reaberturas, mas todas falharam e o portão continua murado, com o cemitério muçulmano à frente, o que impede a passagem de sacerdotes judeus, segundo a lei, reforçando seu caráter messiânico de espera, porque está fechada hoje. Segundo a tradição judaica, acredita-se que o Messias entrará por esta porta ao retornar a Jerusalém, e o selamento impede a passagem de impurezas, pois sacerdotes judeus não podem se aproximar de mortos e há túmulos à frente. Esta predição, esta profecia, que Cristo ele entrará por este portão, ele está previsto no livro de Apocalipse. É quando ele virá libertar Israel, libertar o teu povo das garras do homem sanguinário, do homem com a eficácia de Satanás, que é o anticristo, que estará dominando toda a terra. Então, Jesus e a tua igreja descerá até o Monte das Oliveiras, e ele pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ele entrará. É quando ele vai abrir novamente este portão. Segundo a tradição cristã, Jesus entrou por esta porta em sua entrada triunfal, e espera que ele retorne por ela. As profecias bíblicas, profeta Ezequiel 44, 1 ao 3, descrevem um portão oriental que ficaria fechado, porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, passou por ele, e só o príncipe
poderia usá-lo em certa ocasião, ou seja, irá acontecer novamente. O portão está selado para aguardar a vinda do Messias, sendo um símbolo de expectativa e cumprimento profético, e não está aberto para trânsito comum. A passagem sobre o portão dourado ou a porta dourada, porta oriental que abrirá para a entrada do Messias, está escrito no livro de Ezequiel 44, 1-3, onde o Senhor diz que o portão permanecerá fechado porque ele entrou por ela, mas o príncipe poderá se assentar ali, indicando a vinda do Messias, que segundo a tradição entrará por ali na sua segunda vinda, conforme interpretam tanto judeus quanto cristãos, embora os muçulmanos tenham selado no século XVI. Profecias sobre Jesus descer no Monte das Oliveiras na sua vinda, que está em Zacarias 14:4, que diz que seus pés pisará o monte, que se dividirá. E por isso que o apóstolo Paulo afirma em Atos 8:32-33, extraído de Isaías 53, 7 e 8. Ou seja, ele, fazendo aquele caminho, estava se tornando o Cordeiro Pascual. Ou seja, Cristo, quando ele toma a atitude de montar aquele jumentinho para seguir a profecia que está escrito em Zacarias, ele entra. Ele não entra por outras portas. Nós iremos aprender neste momento que existem outras portas. Existem outras portas. Mas Cristo escolhe a porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? Porque pelo caminho da porta das ovelhas era por onde todo o judeu levava os seus animais para ser oferecido em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Então, aquele caminho era por onde passavam as ovelhas para ser sacrificadas. Observe que Cristo ele passa por lá, montado no jumento. E muitos, observando, ver que está se cumprindo a profecia que foi escrita pelo profeta Zacarias. Aí vem o seu rei, montado no jumento, filho de um jumentinho. Mas na cabeça de Jesus, ele estava sabendo que ele era o Cordeiro Pascual, que estava entrando pela porta das ovelhas para nos livrar, nos resgatar da condenação eterna. Ele mesmo afirma, eu sou a porta, tá vendo? Porque ele é a porta. Então ele, sendo a ovelha pascual, ele entra pela porta para ser sacrificado, imolado. Antes a porta estava fechada, agora a salvação é oferecida para todos. O Senhor não tira a liberdade humana, por isso Jesus fala que a porta está aberta e que a ovelha pode entrar e sair. Ela é livre para permanecer unida a Jesus. Apocalipse 3:8. O que significa próximo à porta das ovelhas? Significa que o pastor se colocava na entrada, deitando-se ali para proteger as ovelhas de qualquer perigo, seja um ladrão ou animal selvagem. Nada poderia passar sem que o pastor estivesse presente. Quando Jesus se apresenta que ele é a porta, ele está revelando que é a nossa proteção. O que significa entrar pela porta do curral das ovelhas? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus até nisso ele fez o que é o correto. Isso está escrito em João 10:8. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Porque Jesus disse que a porta é estreita, porque o caminho para a vida eterna exige renúncia, humildade e esforço. Contrastando com a porta larga do mundo, que oferece prazeres fáceis, mas leva à perdição, exigindo que se abandone o egoísmo, o orgulho e as práticas pecaminosas, para seguir os ensinamentos de Cristo e viver em santidade. Jesus entrou pela porta das ovelhas, ou porta dourada, e não saiu mais. E por causa desse ato de Jesus Cristo se cumpriu as Escrituras e Jesus foi crucificado. Ou seja, Jesus entrou uma semana antes em Jerusalém para celebrar, vamos aí entender, Domingos de Ramos, mas era a festa das cabanas, que era uma semana antes, a preparação para a Páscoa. E por causa deste ato, e segundo o seu ministério, Jesus agora ele começa, naquela semana, passar
momentos difíceis da sua vida, porque são os últimos momentos da sua vida nesta terra. Louvado seja Deus. A porta dourada de Jerusalém está aberta. A porta da misericórdia? Não. Também conhecida como a porta dourada de Jerusalém, é a mais antiga da cidade. É a única que está bloqueada. Depois desse acontecimento, foi fechado, foi bloqueado, como nós já lemos, e colocaram um cemitério na frente para que nenhum judeu tente desobstruir ou abrir aquela porta. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias 9, ao 17, 9, versículo 9 ao 17, nos versículos 1 ao 4, Mateus 21, tem a referência. Zacarias 14, 4, versículo 5 de Mateus 21, tem a referência. Zacarias 9, versículo 9 ao 17, versículo 7 de Mateus 21, tem a referência de 2 Reis 9, 13. Jesus fazendo o trajeto do Monte das Oliveiras até a entrada de Jerusalém em um jumentinho, para que se cumprisse as profecias, ele é aclamado rei, em Mateus 21, 8, 9. Ele entra pelo caminho da porta das ovelhas. Mas existe uma observação. Na época de Jesus, existia 12 portas de entrada para a cidade, cada uma em suas direções e significado. São elas: a primeira porta, a porta do gado; segunda porta, do peixe, que é o porto de Damasco; terceira porta, velha, que é a porta de Jafá; quarta porta, do vale; quinta porta, do monturo; sexta porta, da fonte; sétima porta, do cárcere. Olha só que coisa. Oitava porta, das águas; nona porta, dos cavalos; décima porta, a oriental, que é a porta dourada; 11ª porta, a mificada, da atribuição, ou seja, tinha também a porta das atribuições. E 12ª porta, a de Efraim. Dessas 12 foram fechadas 4 portas, irmãos, ficando 8 portas abertas. São elas: primeira porta, nova; segunda porta, Damasco; terceira porta, a porta de Herodes; a quarta porta, a de Santo Estevão; a quinta porta, a porta dourada, que é a porta oriental que nós estamos falando; e a sexta porta, a porta de Sião; a sétima porta dos muros; e a oitava porta de Jafá. Então, iremos falar sobre a porta das ovelhas, que recebe um novo nome por porta dourada. O que quer dizer porta das ovelhas? Significa, conforme citados na Bíblia Sagrada, está localizada ao norte de Jerusalém, por onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas em época da Páscoa judaica. Então, Cristo ele entra como um cordeiro pascual. Por mais que ele foi seguindo a profecia, montado no jumentinho, e o povo clamando ele, dizendo: Hosana nas alturas, aí vem o nosso rei. Ele sabia que ele estava entrando ali porque ele era o cordeiro pascual que iria libertar a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como falei anteriormente, este caminho iria chegar em Betsaida, ou Betesda, que significa casa de misericórdia, que é a casa do pão, a casa da oliveira, como está escrito em João capítulo 5. Ou seja, esta porta das ovelhas também dá no alpendre do tanque de Betesda, aonde ali estava aquele cego e muitos outros, aquele cego de nascença, 38 anos, aleijado naquela cama. Portanto, a porta das ovelhas é o lugar de redenção a Cristo e da experiência de conversão, quando somos lavados pelo seu sangue e regenerados em nossos espíritos. Assim como Cristo, irmãos, entrou pela porta como um cordeiro pascual uma semana antes, e ele foi condenado, e ele morreu por amor a nós, e foi sacrificado por nós, nós, como servos deles e ovelhas do teu aprisco, nós também temos de passar por esta porta e sermos sacrificados por ele. Temos de se doar por ele. Meu corpo, minha alma, meus pensamentos, meu coração tem de ser dele. Eu tenho de renunciar a tudo. Olha só que coisa interessante. Assim como ele foi, nós também temos de passar. Temos de ser igual a ele em obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, Jesus entrou por esta porta aclamado pelo povo, mas a inveja dos magistrados e chefes do povo
não aceitou, porque esta prática só era permitido quando era escolhido reis. Lembre que isso era um ato que somente acontecia quando era escolhido alguém para ser rei. Isso aconteceu com o rei Davi, aconteceu com o rei Salomão, aconteceu com o rei Saul, aconteceu com os reis. E Jesus, se colocando naquela situação, ele se fez rei. E por causa disso, criou-se uma situação muito difícil em Jerusalém, porque os seus inimigos, os seus invejosos, que tinham raiva dele, começaram a se levantar contra ele e viram que ele estava querendo ser rei. Zacarias capítulo 14, 4, 9 fala isso. Os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. O monte se dividirá no meio, formando um vale. Portanto, meus irmãos, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos fez entender isso para que possamos acreditar que tudo está em tuas mãos. Gostaria de ver no momento que ele tocar os pés no chão, se este cemitério, que hoje é impedimento, se persistirá. Acredito piamente que não, porque ele é o que apaga as transgressões e limpa as maldições. Isaías 53. Eu acredito que quando ele vier a segunda vez, resgatar Israel das garras do anticristo, do poder do iníquo, ele pisará. E não tem maldição que venha para atrapalhar o teu agir. Então saiba, Cristo ele entrou, ele escolheu o caminho da porta das ovelhas, para que o povo pudesse entender que ali só passava as ovelhas que iam ser sacrificadas. Mas o povo não entendeu. O povo quiseram aclamar ele a rei, porque ele estava no jumentinho, como a profecia diz. E tudo isso ocasionou situações que trouxe para a vida de Jesus motivo para a sua condenação. Mas glorificamos ao Senhor por tudo isso ter acontecido. Por tudo isso ter acontecido, por ele ter sido o nosso Cordeiro Pascual e ter morrido, ter derramado o teu sangue na cruz do Calvário, ter imolado, aleluia, na cruz, para nos lavar, nos redimir, nos dar a oportunidade de sermos salvos por ele. Então, meus queridos, saibam de uma coisa: Cristo, ele é a nossa porta. Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo, ele é o nosso Salvador. Cristo, ele é o nosso Rei Supremo. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E não há outro nome maior do que dele, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo do céu. Todo joelho se dobrará diante dele, assim diz a palavra de Deus. Que você nesta noite possa entender isso, que você possa dar ouvido à mensagem do Senhor e saber que tudo que Jesus fez nesta terra, ele tinha um propósito, ele tinha um ensinamento a ensinar, ele tinha um porquê. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que o Senhor Deus possa falar mais e mais ao teu coração. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração nesta noite e que possa falar mais e mais em nome de Jesus.